o Brasil tem uma nova lei de licitações, a Lei 14.133, que chegou para dar uma boa modernizada em como o governo contrata serviços e produtos. Só que junto com essa modernização veio um quebra-cabeça jurídico daquele, sabe? E que está deixando muito gestor público e muita empresa sem saber o que fazer. A pergunta que não quer calar é essa. Imagina a situação. Uma empresa tem um contrato que foi assinado lá atrás com base na lei antiga, mas comete uma infração hoje, já com a lei nova valendo. E aí? A punição vai seguir as regras antigas, que muitas vezes são bem mais pesadas, ou ela pode se beneficiar das regras novas, que são mais brandas? É um dilema que pode custar muito, muito caro. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para a resposta que parece óbvia que está ali, escrita na lei. Depois, a gente mergulha no conflito que isso cria com a nossa Constituição. Na sequência, vamos desvendar a lógica por trás do poder de punir do Estado. Aí, vamos ver o impacto prático disso tudo e, para fechar, entender por que essa discussão, ela está longe de acabar. Então, vamos lá, começando pelo começo. O que, afinal de contas, a nova lei diz sobre isso? E olha, numa primeira leitura, a resposta parece muito clara, quase simples demais. A impressão que dá é que não tem nem muito espaço para discussão. O ponto central está aqui, no artigo 190. Ele estabelece o que o pessoal do direito chama de ultratividade normativa. E o que isso quer dizer em bom português? Simples. Contrato antigo segue a regra antiga. Mesmo que a lei velha já tenha sido revogada, ela continua viva, valendo para esses contratos que nasceram sob ela. E para não deixar nenhuma dúvida, o artigo 191 ainda vem e diz que é proibido misturar as leis. Ou seja, nada de pegar a parte boa da lei nova e juntar com a parte boa da lei velha. Então, tá resolvido, né? Parece que sim. Mas não tão rápido. Como em todo bom quebra-cabeça jurídico, a primeira impressão geralmente engana. É exatamente aqui que a história começa a ficar interessante de verdade. Porque não adianta ler só a lei de forma isolada. É preciso colocar ela frente a frente com algo muito maior, que é a Constituição. Esse slide aqui mostra o coração do problema. De um lado, a gente tem o princípio da segurança jurídica. Ele diz que o jogo tem que ser jogado com as regras combinadas no início. Estabilidade é fundamental. Só que do outro lado tem um princípio poderosíssimo, o da retroatividade benigna. Ele garante que uma lei que pune de forma mais leve deve sim voltar no tempo para beneficiar a pessoa. E agora, qual dos dois pesa mais nessa balança? Para resolver essa colisão de gigantes, a gente precisa ir mais fundo. A resposta não está na superfície, ela está na própria natureza do poder que o Estado tem para punir. Vamos desvendar isso agora. O conceito-chave aqui é esse: direito administrativo sancionador. Pensa nele como o conjunto de regras que o governo usa para aplicar punições, tipo multas ou até proibir uma empresa de participar de licitações, de forma direta, sem precisar de um processo criminal na justiça. E aqui vem o pulo do gato do argumento, a ideia central de tudo. O poder de punir do Estado, o tal do ius puniendi, é um só. É uma coisa única. Não faz diferença se quem aplica a punição é um juiz criminal ou um gestor público. A fonte desse poder é exatamente a mesma. E o raciocínio é o seguinte: se a fonte do poder é a mesma, as garantias que protegem o cidadão contra esse poder também têm que ser as mesmas. Essa imagem do fio sendo desenrolado é uma metáfora perfeita para o que se chama de interpretação sistemática. Não dá para olhar só para o artigo 190 da lei, isolado. É preciso conectar ele com todo o sistema, lá na raiz, que é a Constituição. E a Constituição é clara: a lei mais benéfica sempre retroage quando se trata de punição. Ok, toda essa teoria é super interessante, mas e na prática? O que isso realmente significa no dia a dia de quem lida com contratos públicos? Bom, a conclusão, por essa ótica constitucional, é uma só. As regras de punição mais leves da nova lei devem sim ser aplicadas aos contratos antigos. O motivo é que uma garantia fundamental que está lá na Constituição não pode ser limitada por uma lei comum. E o impacto disso, gente, não é pequeno, não. Olha só quanta coisa muda na prática. Estamos falando de mais tempo para se defender, de recursos que suspendem a punição na hora, de um teto claro para as multas e prazos menores para aquelas sanções mais pesadas. São mudanças que podem literalmente definir o futuro de uma empresa. Mas
se o argumento da Constituição parece tão forte, por que isso ainda é um debate? Por que não é um assunto resolvido? É porque, no mundo real, essa teoria toda esbarra num obstáculo bem poderoso. E que obstáculo, hein? A gente está falando da Advocacia Geral da União, a AGU. Ela é basicamente a voz jurídica oficial do governo federal, que orienta todos os ministérios e órgãos. E a posição da AGU é direta, preto no branco, como a gente vê nessa orientação normativa. Para eles, a regra é clara e ponto final. Lei nova não se aplica a contrato velho. Isso coloca o gestor público numa encruzilhada. Ele segue a orientação oficial do governo, que é seu órgão consultor, ou segue a interpretação que parece mais correta do ponto de vista da Constituição? E essa é a grande pergunta que fica no ar. Quando a lei diz uma coisa, mas os princípios mais importantes do direito apontam para outra direção, qual caminho seguir? Essa não é uma discussão teórica de livro. Ela está acontecendo agora, na mesa de gestores e de advogados de empresas pelo Brasil inteiro. A solução para esse quebra-cabeça, ao que tudo indica, ainda está sendo construída.